Eu sei que são dias difíceis, mas eu bem sei que será muito mais fácil passar por esses dias com você do meu lado do que sem você. Desde o dia que Deus nos uniu, a gente se prontificou e dá a nossa vida a fazer a obra de Deus. Muitas vezes nós abrimos mão de ser felizes por causa disso. Abrimos mão de fazer as coisas que nós desejávamos, que não tinha nada de errado, mas que a obra exigia isso. E a gente se sacrificou. E continua se sacrificando até os dias de hoje. E todas as vezes que eu vejo essa igreja, independente se ela está cheia ou vazia, com 1, com 1000, com 3000 pessoas, eu vejo que isso é obra do nosso sacrifício pessoal, que Deus recompensou. Eu sei que quando Deus te colocou ao meu lado, você enxergou em mim aquilo que nem eu via. E talvez hoje eu ainda não seja essa pessoa, mas eu me tornei uma pessoa melhor daquele dia em diante. Sei, quando você me conheceu, eu tinha dentro da minha geladeira uma água e uma manteiga, margarina. Não porque eu tinha espírito de miséria, mas porque eu era do surf, irmãos. Eu tinha uma dívida no cartão de crédito. Você pagou essa dívida para mim no cartão de crédito. Ó. E fez uma compra e encheu a minha despensa. Morava sozinho na época. E fez banana flambada. Eu amo banana flambada. São esses pequenos detalhes que transformaram a nossa vida em quem nós somos ministerialmente. Porque vimos a alegria nas pequenas coisas. Quando o apóstolo Rina disse para mim que eu podia pegar as moedas do gasofilácio para viver, foi meu primeiro salário. Eu me lembro que eu peguei, a tesoureira na época era a Érica, que está sentada aqui. Ela separou um saquinho de moeda e deu para mim, que no dia seguinte eu fui na padaria, comprei pão, salame e leite. E fiquei tão feliz de poder sentar na mesa e comer com você. Tudo passou, mas eu queria te dizer que eu continuo te amando igual aqueles primeiros dias. Amém. Amém. Tudo isso por causa de Jesus, né? Se não fosse Ele na nossa vida, já estaríamos mortos, eu acho. Acho não, quase certeza. Pelo menos eu, 99,9% de certeza. Se alguma coisa tem, sobrou de bom e uma história está sendo contada, é por causa de Jesus. Só por isso, amém? Queridos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Atos, capítulo 4. Essa palavra tinha sido programada para ser pregada como fechamento do Imersão, mas no domingo passado eu não pude estar aqui. E o Espírito me falou que ela ainda deveria ser pregada, mesmo não tendo sido no dia programado. Então ela vai ser pregada hoje, porque assim o Senhor permitiu. Amém? Vamos orar mais uma vez antes da gente ler aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Pai querido e amado, está aqui a tua palavra, está aqui uma história escrita, registrada, para que pudesse impactar gerações
alcançar descendências. E essa história, Senhor, da qual nós vamos falar hoje, um dia verdadeiramente ela nos alcançou, mais de 2000 anos depois. Nós estamos aqui por causa de poucos homens e mulheres que um dia começaram a escrever a história da igreja na terra. E eu te peço que com poder, como um fogo consumidor que o Senhor me mostrou visitando essa igreja nessa noite, o Senhor venha e incendeie os nossos corações e traga sobre nós o mesmo poder, a mesma ousadia, a mesma intrepidez, as mesmas marcas de Cristo Jesus que aqueles homens e mulheres carregavam. E Pai, se há em nós espíritos e almas doentes, que possa haver cura pelo Teu fogo presente nesse lugar. Em nome de Jesus, Espírito Santo da promessa, Tu és a fiança, Tu és a promessa e a fiança, a garantia de que Jesus ainda tem algo conosco, Ele voltará para nos buscar como igreja. E no penhor dessa fiança nós nos apoiamos nessa noite. Nós agarramos o Senhor, agarramos a pessoa do Teu Espírito e pedimos em nome de Jesus que não saiamos desse lugar, desse recinto nessa noite, sem essa marca, sem esse fogo aceso, Senhor, sem essa brasa queimando, sem esse batismo selando as nossas vidas, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, porque o Senhor é o mesmo Deus do livro de Atos, o Senhor é o mesmo Deus do livro do Gênesis, do Êxodo, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E por isso eu te peço, faz tão grandes coisas hoje aqui no nosso meio, como Tu fizeste tantas vezes, estão registradas na Tua palavra. Em nome de Jesus, com fé, Senhor, eu oro junto com os meus irmãos, pedindo que essa mesma fé possa encher o coração de cada um nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu estou sentindo algo muito forte no meu espírito. E eu tenho certeza que Deus vai fazer, porque a Bíblia fala que quando os discípulos saíam para pregar, o Espírito Santo ia cooperando e confirmando com sinais a palavra. E eu creio que isso vai acontecer. Porque sábado passado, eu sei que muitas palavras foram liberadas aqui, sexta, sábado. E eu estava pregando num congresso, onde o tema desse congresso era sobre a ousadia que Deus quer liberar sobre a igreja. E o versículo era um dos versículos que a gente vai ler hoje. A ousadia que havia naqueles primeiros discípulos, que eram homens e mulheres comuns. Mas que as pessoas, vendo a ousadia deles, tinham que reconhecer que eles haviam estado com Jesus. E essa ousadia que Deus está liberando sobre nós, esse fogo, esse amor. E eu tenho certeza que o que eu vi acontecer em Campinas sábado passado, vai acontecer de novo aqui nesse lugar. E vai se multiplicar através da tua vida, onde você for. Porque essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Isso está liberado sobre nós nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ler o texto, leia com atenção, não se perca, porque tudo é importante. Versículo 1. Estando eles, os apóstolos, falando ao povo, vieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que eles ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os lançaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens que creram a quase 5.000 pessoas. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, os que tinham mandado Jesus para a cruz, João e Alexandre, e todos os que eram da família do sumo sacerdote. E colocando os discípulos no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? O milagre, porque um coxo havia sido curado. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: líderes do povo e vocês, anciãos de Israel,
Hoje nós estamos sendo interrogados acerca do benefício que foi feito a um homem doente e como ele foi curado. E que seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, é que esse homem está são diante de vocês. Ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual nós devamos ser salvos. Versículo 13. Então esses homens, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eles eram homens sem letras, sem estudo, indoutos, ficaram maravilhados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo com eles o homem que tinha sido curado, não podiam dizer nada em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si e diziam: o que vamos fazer com esses homens? Porque todos que habitam em Jerusalém viram que por eles foi feito um sinal notório, e nós não podemos negar. Mas para que não seja mais divulgado entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Então chamaram os discípulos e disseram para eles que absolutamente não falassem, não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João disseram: julguem vocês se é justo, diante de Deus, ouvir a vocês antes de ouvir a Deus, porque nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Agora vai lá para o versículo 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pilatos, os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho já tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Eles orando: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto tu estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Enquanto eles oravam, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E um era o coração, e uma era a alma na multidão dos crentes, e ninguém dizia coisa alguma que possuía que era sua própria, mas todas as coisas eram comuns a todos. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam heranças ou casas vendiam e traziam o preço do que tinha sido vendido aos pés dos apóstolos. E cada um repartia segundo a necessidade que tinha. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido significa filho da consolação, um levita, natural de Chipre, possuindo uma herança, vendeu, trouxe o preço e depositou no pé dos apóstolos. Por enquanto, até aí. Amém? Queridos, eu sei que foi falado aqui sobre o retorno ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Para alguém voltar para algum lugar, ele tem que ter saído de lá. Amém? Agora, eu creio que Deus está levantando uma geração que nunca vai ter que retornar, porque nunca vai sair desse primeiro amor. Eu creio que Deus está levantando pessoas que vão se converter, vão receber o primeiro amor e vão crescer nesse amor. E não sair dele para um dia ter que voltar. Eu creio que eu estou, em nome de Jesus, já entre esses.
porque eu nunca deixei de amar Jesus, graças a Deus, nunca me desviei, nunca pensei em olhar para trás, e eu profetizo que isso está acontecendo com uma geração de filhos e filhas do reino que valorizam, que se apaixonam e que entendem que não tem caminho para trás. Que só tem uma opção, eu amar cada vez mais, conhecer cada vez mais e ver essa paixão, esse fogo aumentando na minha vida. E quando a gente fala de uma igreja, de uma pessoa e de um grupo de pessoas apaixonados, não tem como a gente não olhar para o livro de Atos. Porque a marca desse livro é a paixão, é a ousadia, é aquilo que aquele pequeno grupo de 120 pessoas. A Bíblia diz que eram 120 pessoas reunidas em Atos capítulo 1. Essas pessoas começaram a incendiar a terra e começaram um movimento que alcançou as nossas vidas. Porque a igreja de Jesus Cristo na qual nós congregamos é a mesma igreja que esses 120 começaram há 2000 anos atrás. É a mesma igreja. É a mesma igreja, é o mesmo organismo. Amém? E isso é muito poderoso, isso é muito louco. 120 pessoas é um grupo pequeno. A gente vê tanta coisa grande acontecendo com milhares e milhões de pessoas em tanto lugar. E passa um pouco tempo, 1, 2 anos, já não dá mais em nada. Mas aquela obra que foi iniciada por meio desses 120 homens e mulheres, ela continuou e nós estamos aqui hoje. Amém? Então, o que eu entendo é que quando uma pessoa é tomada pelo Espírito Santo, pelo amor, pela paixão, da mesma maneira como o Espírito tomou aqueles 120 reunidos naquele cenáculo, as mesmas características que aqueles tinham, nós também temos. Não importa se é na era medieval, se é nos dias de hoje, se vai ser na próxima geração futura, se foi 300 anos depois de Cristo, as características de um homem e de uma mulher apaixonados por Deus são as mesmas. Por quê? Porque Jesus é o mesmo. Porque o Espírito Santo que encheu e incendiou a vida deles é o mesmo. Porque o evangelho genuíno é o mesmo. As pessoas mudaram o evangelho e fizeram um monte de gambiarra e lançaram um monte de heresia. Isso não é de hoje, isso é do tempo de João, de Pedro e Paulo. Amém? Tem heresias que hoje as pessoas falam, agora a novidade, que inventaram novidade nada. Você vai lá em 1 João, ele já estava denunciando, Sempre existiu perseguição, sempre existiu falso profeta, sempre existiu falso apóstolo. Então, quem é apaixonado, não importa a década que a gente vive, o século ou o milênio. As nossas características, elas têm que ser encontradas aqui no livro de Atos. Por quê? Porque o livro de Atos é o único livro da Bíblia que não acabou de ser escrito. Abra lá no livro de Atos, capítulo 28, verso 32. Essa foi meu discipulador que me ensinou. Não vou roubar a revelação dele, tá? Sabe quem é o versículo 32? Você, eu, a igreja de hoje. Amém? Nós estamos escrevendo a história. Os atos dos discípulos, os atos dos apóstolos, os atos da igreja verdadeira de Jesus Cristo. Essa história continua. E é nós que estamos escrevendo essa história. Amém? Glória a Deus por isso. Por isso nós temos que olhar como espelho para a palavra de Deus e falar, se eu estou escrevendo ainda o livro de Atos na minha geração, eu tenho que ter as mesmas características que eu estou lendo aqui, quando eu leio o livro de Atos de 2000 anos atrás. Por essas simples razões que eu te falei, eu vejo algumas características marcantes. Eu vejo ousadia e intrepidez em circunstâncias muito desfavoráveis. Eu vejo esses homens vencendo a intimidação, vencendo as ameaças. Quem estava ameaçando esses homens não era qualquer pessoa. Eram os caras que mandaram Jesus para a cruz. E que conseguiram crucificar. Não era qualquer ameaçazinha, não era qualquer afrontazinha. Eram os caras que mandavam na sociedade religiosa de Israel.
tinham poder, tinham autoridade, eram reconhecidos pelas pessoas, eram temidos. Foram presos, foram açoitados, foram torturados. E eu vejo essas pessoas não se envergonhando do nome de Jesus, não se intimidando, não retrocedendo, pelo contrário. E aí a gente olha para os servos de Satanás. Em qualquer lugar que a gente vai, em qualquer TV que a gente liga, em qualquer canal, em qualquer hora, em qualquer lugar, vamos combinar. Os servos de Satanás estão trabalhando a todo vapor, hein? E quanta ousadia os servos de Satanás têm. Quanta ousadia. Quanta ousadia. Eu não vejo ninguém na encolha, não vejo ninguém se intimidando. Eu vejo os caras mandando ver, botando em rede social, indo para o horário nobre, trabalhando. E Jesus disse o seguinte, Lucas 16:8. Os servos de Satanás, os filhos das trevas nessa geração, são mais astutos do que os filhos da luz. O que Jesus estava falando? Vamos acordar. Porque muitas vezes a igreja fica na retranca, fica na encolha, fica na intimidação, se cala, se constrange. E os servos de Satanás estão indo para cima com toda a ousadia, com toda a intrepidez. Mas uma pessoa que vive cheio desse amor também é ousado. Também é ousado, também é intrépido, também não tem medo de perder as coisas por causa do evangelho. Amém? Então, meu irmão, que você seja encontrado entre esses, que vendo a ousadia daqueles homens, os servos das trevas se apavoraram. Falaram, a gente não vai dar meia dúzia de gritos, os caras não vão calar a boca. Eles vão continuar. Nós vamos continuar. Amém? Então essa ousadia, essa intrepidez não dependia de um bom cenário, né? De um aval. Aqui vocês têm liberdade, podem pregar. Aqui vocês têm um tapete vermelho para a igreja Bola de Neve. Não é nada disso. É um cenário adverso, um cenário contrário. Sabe o que diz mais lá em Atos capítulo 5, versículo 31? Diz numa outra ocasião, onde eles foram também maltratados e perseguidos, que eles se alegraram, porque eles foram encontrados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. A gente muitas vezes murmura, reclama, fala que está difícil ser cristão, porque é muita perseguição, porque é muita implicância, porque é muito isso, é muito aquilo. Eles se alegraram, porque eles falaram, puxa, Deus nos achou dignos de sofrer afronta por causa do nome do seu Filho. Eles entenderam que o que é essa bem-aventurança? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E eles não espanaram e continuaram firmes. E é isso que Deus espera de nós. Amém? Não um monte de agente secreto de Jesus. Não existe isso. Quando o avivamento chegar, quem é agente secreto não vai ser contemplado. Vai ficar assistindo como espectador, porque Deus está vendo cada atitude nossa, de ousadia, intrepidez, de coragem, de se manter de pé diante das adversidades. E aqueles que perseverarem até o fim, quando o avivamento chegar, vão ser contemplados. Mas os agentes secretos, não. O que é ser um agente secreto? É uma pessoa que se intimida, que se cala, que se envergonha do nome de Jesus. O contrário daqueles que disseram, nós não podemos parar de falar o que nós temos visto e o que nós temos ouvido. Você vai me desculpar, Anás, você vai me desculpar, Caifás, mas nós não podemos. Não podemos parar. Não podemos parar. Me desculpa, mas eu não posso parar. Desculpa aí. Amém? Uma outra característica que eu vejo naqueles homens e mulheres é que eles tinham discernimento espiritual. Nós não lemos aqui todo o trecho, mas no começo dessa oração, no versículo 26, quando eles estão clamando a Deus, quando veio essa perseguição violenta, eles falam, Senhor, eles se levantaram contra o Senhor e contra o seu ungido.
Eles não levavam a coisa para o lado pessoal. Eu vivo as pessoas brigando entre si, brigando com os familiares, brigando com as instituições, com as situações. Vocês têm que entender, igreja, o Senhor está falando, tenha discernimento, quando vem um levante é contra o Senhor e o seu ungido. Eles tinham esse entendimento. E eles andavam em unidade como igreja. Nós lemos aqui. Porque eles estavam tão cheios daquele amor, que a igreja não era uma atividade na agenda semanal. Domingo, 19 horas, culto. Não, eles tinham entendimento, a igreja é um organismo, eu sou um membro, eu faço parte. Se eu me desligar desse corpo, eu morro. Meu irmão não pode andar sem mim, eu não posso andar sem o meu irmão, e é por isso que eu faço parte disso. Não é um evento que acontece durante 2 horas, 2 vezes por semana. Igreja não é evento, igreja é um organismo. E eles entendiam isso. Tanto é que nós lemos aqui no 32, um era o coração. Um era a alma da igreja. Havia o que? Uma unidade entre pessoas que com certeza eram diferentes, porque a Bíblia deixa muito claro que Pedro era muito diferente de João, e Paulo era muito diferente de Pedro, e que outros irmãos, Alexandre era diferente de Priscila e Áquila, e que as pessoas não eram iguais, mas sabe o que havia ali? Concordância de propósito. Isso é uma característica de uma igreja incendiada pelo amor de Deus. Eu não sou igual a você, não quero ser. Você não queira ser igual a pessoa que está do seu lado. Nós temos que ter um coração, uma só alma no seguinte sentido. Concordância de propósito. Queremos o reino. Queremos estabelecer o reino. Queremos vencer o pecado. Queremos envergonhar Satanás. Não queremos faccionar a igreja de Deus. Queremos ser luz no mundo. Concordância de propósito. Como é que isso acontece? Pessoas tão diferentes. Promovido pelo amor. Só o amor pode promover. Pessoas tão diferentes conseguirem caminhar juntas. Com concordância de propósito. Isso não tem nada a ver com uniformidade. Deus não quer que você seja igual ao outro e seja igual ao outro. Um bando de robô que fala tudo a mesma coisa do mesmo jeito. Não é isso. Nunca foi. Amém? Concordância de propósito. A gente... no Brasil, não conhece o que é perseguição ainda. Porque eu creio que ela pode vir sim. Não conhecemos, mas num lugar onde se conhece o que é perseguição, num país muçulmano, ou num país como a Índia, que eu já contei aqui uns anos atrás, a primeira vez que nós estivemos lá, eu contei bem detalhadamente o que acontece. Você aceita Jesus... aparece na tua carteira de identidade que você não faz parte do sistema de castas. Ou seja, você não arruma emprego público e você não arruma emprego em 98% dos estabelecimentos na Índia, porque todos são ligados ao hinduísmo. Legal, né? Só que as pessoas aceitam Jesus e se submetem a isso. Nosso pastor é um. Eu perguntei para ele, qual casta você é? Ele falou, eu era da casta Kshatriya, que é dos militares. Mas quando eu aceitei Jesus, eu tive que me assumir. Porque se você é um crente verdadeiro, você não vai ser um agente secreto, você vai se assumir. E aparece no teu RG, meu. E aí você perde status, você perde espaço no meio da sociedade. Você muitas vezes pode perder bens, porque as pessoas tacam pedra, botam fogo nas casas. Você perde o respeito de muitas pessoas que começam a tratar você como escória da sociedade. Então a gente não conhece isso aqui. Tem algumas brincadeirinhas de mau gosto na internet com cristão, gente que xinga assim, mas é leve. Perto do que passa um cristão que vive num ambiente que viviam esses primeiros aqui. Um ambiente de perseguição. Muitas pessoas perderam tudo. Por quê? Porque aceitaram a Jesus. Quantas pessoas será que nós teríamos aqui hoje se a condição fosse essa? Né? Você é bem-vindo, irmão, mas quando você sair daqui vai ter meia dúzia de gente de fiscal lá na porta e você vai perder suas posses. Seu carro vai ser confiscado. Tua casa vai para a mão do governo. Acabou para você. É Jesus mesmo que você quer? Quantas pessoas será que a gente teria aqui hoje? Hã? Difícil, é uma resposta difícil. Mas sabe o que a gente lê aqui? As pessoas perdiam tudo, muitos perderam tudo.
Mas por causa dessa unidade e do amor que movia aquela igreja, está escrito aqui que não havia entre eles nenhum necessitado. Eu falei, nossa, que coisa interessante, né? Por causa do amor e da unidade, do entendimento de corpo, sabe o que Deus liberou ali? Uma unção de suprimento. Porque as pessoas perdiam coisas, mas quem tinha não deixava o outro ficar necessitado. Para que ele fosse encorajado a permanecer na fé. Porque era uma coisa violenta. A gente não sabe o que é. Outro dia eu estava conversando com minha irmã sobre isso, sobre esse cenário, que eu estava meditando nessa palavra. Eu falei, cara, Deus liberou uma unção de suprimento na igreja primitiva, para que os novos convertidos não se perdessem. Eu creio que essa crise que está sobre a nação brasileira vai começar a mexer e chacoalhar a igreja também. Porque é um evangelho muito me dá, uma teologia do me dá. E Deus quer começar com um mover de eu quero dar. E eu creio que com essa crise isso vai começar a despertar no coração da igreja. Por quê? Porque muitas pessoas vão começar a perder muitas coisas. E não por vagabundagem, não porque não querem trabalhar. Quando a perseguição apertar, por causa sim da sua fé. E muitas pessoas já têm testemunhado perseguição no trabalho. A gente tem visto na mídia isso. Tudo que acontece com qualquer pessoa estão falando que são os evangélicos, cara. Morre uma pessoa de outra religião. Ah, mas passou um evangélico na frente daquele lugar. Meu Deus! Tudo que acontece, então está conspirando um ambiente. E eu falo, espero que seja para que comece essa unidade. Para que comece esse discernimento, para que comece essa unção de suprimento. Amém? Mas, onde eu quero chegar não é nessas características. No que mais me chama a atenção, é que mesmo nesse ambiente maravilhoso, dessa igreja tão pura e avivada, cheia de amor, as pessoas não ficaram vacinadas contra a religiosidade e contra os seus sintomas. Então quer dizer que eu posso congregar numa igreja maravilhosa e ser pego por alguns sintomas que podem tornar a minha vida uma forte candidata à morte? Sim, porque é isso que a Bíblia conta aqui. E é sobre isso que eu quero falar. Porque às vezes a gente aposta muito na nossa cobertura, no ambiente onde a gente está. A igreja que eu estou é legal, meu líder é bom, tal, as coisas acontecem. Mas espera aí. Como é que tá? Vou fazer um check-up da minha vida. Amém? Porque mesmo o melhor ambiente, e eu creio que essa igreja era o melhor ambiente. Acho que a igreja mais livre de contaminações, porque ela estava apenas começando. Mas ela não tornou as pessoas imunes a certas coisas. Porque o que torna uma pessoa imune? Aquilo que Paulo diz antes da gente tomar a ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então, participe do corpo. É isso que nos torna imunes. É esse espelho, essa avaliação. E quando a gente não faz, a gente pode estar no maior reteté, no maior mover do mundo, e ter uma lepra comendo a nossa alma, o nosso espírito, sim. Então, queridos, eu queria falar sobre isso nessa noite, porque isso aconteceu com um casal chamado Ananias e Safira. E isso acontece até os dias de hoje, em todo lugar do mundo. E isso nos serve de advertência e de alerta. Amém? Vamos ler aqui no capítulo 5 de Atos. Do verso 1 ao 11. Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor. E sabendo também disso, a sua mulher, levando a outra parte, depositou ao pé dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo
e retivesses parte do preço da tua propriedade. Se você guardasse, não ficava para ti? E tendo vendido, não estava o dinheiro em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram isso. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e levaram-o para fora e o sepultaram. Passando um espaço de quase 3 horas, entrou a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E perguntou Pedro: dize-me, por quanto vocês venderam aquela propriedade? Ela disse: portanto, por um determinado valor. E Pedro disse: por que vocês combinaram para tentar o Espírito Santo do Senhor? Estão aí na porta os pés dos que sepultaram teu marido e agora levarão você. E logo caiu aos pés deles e expirou. Entrando os jovens, encontraram-na morta e sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. E estavam todos juntos no alpendre de Salomão. E dos outros, ninguém ousava se ajuntar a eles, mas o povo os estimava muito. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Até aí. O que fica claro aqui nesse trecho? Primeiro, fica claro que não foi algo que eles cometeram por ignorância. Fica claro que foi um ato consciente, programado e combinado entre o casal, porque é essa palavra que Pedro usa. Por que vocês combinaram esse pecado entre vocês? E para agravar, não foi um pecado isolado, porque na realidade, como o salmista diz, um abismo chama outro abismo. Toda vez que eu, ao invés de logo que eu peco, não confesso, mas retenho, e passo a manter uma aparência, eu acabo para sustentar aquela primeira mentira do pecado, cometendo outros pecados. E é isso que aconteceu com esse casal. Então, a insistência desse casal, numa série de pecados que sobrevieram, fez com que eles fossem alvo do juízo de Deus. E a gente vai entender por quê. Porque isso serve muito para nós. Porque aquele casal estava no meio de um mover, aquele casal estava congregando, aquele casal estava prestando culto, aquele casal veio trazer uma oferta. E eu não sei se eles eram obreiros ou não, a Bíblia não fala, mas poderiam perfeitamente ser obreiros. Só que eles insistiram porque perderam em algum momento o temor. E o que a gente vê é que quando Ananias morreu, a primeira reação do povo foi um grande temor veio sobre todos. Porque, se aconteceu com eles, deixa eu olhar para a minha vida, meu. Amém? Toda vez que eu ouço um homem, uma mulher de Deus, uma pessoa usada por Deus, aconteceu alguma coisa grave, eu falo, deixa eu me esquadrinhar aqui. Se aconteceu com ele, eu tenho que temer. Se aconteceu com ela, eu quero ver o que aconteceu para que eu não faça igual. Para que eu tema. Amém? Por quê? Porque a Bíblia diz em Provérbios 16:6 que pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Então, quando eu não me desvio do mal, quando eu estou no inferno e abraço o capeta, né? Já falar, já fiz mesmo, agora eu vou continuar, vou sustentar essa situação, porque agora também já fui longe demais, já não dá mais para falar, já perdi o vagão. Eu perdi o temor do Senhor. Porque pelo temor do Senhor eu me desvio do mal, eu não me importo com a minha reputação, não me importo com os meus títulos, eu não me importo com o que as pessoas vão pensar, com a minha imagem, porque imagem, o próprio nome já diz, ela é só uma imagem, e não quer dizer necessariamente que a imagem reflete a essência da alma do homem e da mulher, amém?
Então a gente tem que se preocupar com a essência. E aquelas pessoas, aquele casal, perdeu o temor. Porque eles não se desviaram do mal e continuaram seguindo, crendo que não ia pegar nada. Porque quando uma pessoa deixa de crer no juízo de Deus, é porque ela perdeu o temor. Quando uma pessoa, conhecendo o que é pecado e o que não é, ela não crê na consequência, ela perdeu o temor. Amém? Então eu quero te dizer algo. O que sustenta o teu amor, o teu primeiro amor, que seja ele o primeiro e o último, amém? Que você nunca tenha que ir e voltar, mas que seja o primeiro e o último. O que sustenta é o temor. Porque pelo temor você se desvia do mal. E o teu amor não esfria. Porque a iniquidade não entra. Porque o amor esfria por causa da multiplicação da iniquidade. E a gente muitas vezes pensa nesse versículo como de tanto ver iniquidade. Não, a iniquidade se multiplica dentro da gente. Quando o temor do Senhor se aparta de nós. Começa a brincar de não temer o Senhor, você vai ver a iniquidade borbulhar dentro de você em questão de minutos. Ou melhor, não faça isso. Apenas ouça esse conselho. Não pague para ver. Amém? Porque as pessoas pensam, não é bem assim, isso é muito exagero, não pega nada, perde o temor, não se desvia do mal. E o multiplicar da iniquidade faz o teu amor se esfriar, mas não é a iniquidade dos outros não, é a tua. É a minha. Amém? Então não perca o temor, porque o que aquele casal perdeu foi o temor. O resto é consequência. Tudo que a gente faz conscientemente, conhecendo a palavra de Deus, é consequência de ter perdido lá atrás o temor. Então, antes de restaurar o amor, restaura o temor. Porque o temor sustenta, baseia, fundamenta o teu amor. Um Deus justo, um amoroso, sim, digno de ser louvado e temido. Amém? Justiça e juízo são as bases do trono de Deus. Ele é um fogo consumidor. E temor não é medo de ir para o inferno. Temor é reverência e respeito pela santidade de Deus. É reverência e respeito porque a sua palavra é reta e é um escudo para aqueles que nele confiam. Quando eu jogo esse escudo fora, tratando como um latão de lixo, eu perdi o temor do Senhor. É isso que acontece. E eu vejo 4 sintomas importantes na vida desse casal. Porque não é por causa de um pecadinho que uma pessoa morre, não. É por causa desse processo, desse declínio, dessa decadência, de uma síndrome. Sabe o que é uma síndrome? É um conjunto de sintomas. Síndrome de Ananias e Safira. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar sobre 4 sintomas. Primeiro, desprezaram a necessidade de pedir conselho. Mas eu preciso pedir conselho para tudo? Não. Mas tem decisões que são importantes que você sim vai ter necessidade de se aconselhar. E o que não faltava ali naquela igreja eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo, aptos a aconselhar aquele casal, porque afinal de contas, os caras tinham andado com o próprio Jesus. Quem melhor, né, do que um Pedro, do que um João, para aconselhar? Queria eu poder pedir conselho da minha vida sentimental para o apóstolo Pedro? Já pensou? Poxa, andou 3 anos e meio com Jesus. Queria eu poder falar o que eu faço com as minhas finanças, como que eu aplico, onde o Senhor acha que eu devo ofertar, o que eu faço no meu casamento. Poxa, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Maria, mãe de Jesus, viveu 33 anos ao lado, criando o Filho de Deus. Estava ali, mulher de Deus. Safira podia ter falado, irmã Maria, quero conversar com a senhora. Você não é minha senhora, mas você é uma senhora de respeito, uma mulher de Deus. Vem aqui, meu marido está com uma conversa meio estranha, como que você me aconselha? Tinha gente para aconselhar, é fato.
E na igreja de Jesus Cristo, sempre vai ter gente para te aconselhar. Amém? É óbvio que não é qualquer pessoa, né? Eu não vou pedir conselho para uma semana que está vindo pela segunda vez no culto, que ainda não conhece a palavra, que não tem entendimento de princípios. Mas haviam homens e mulheres cheios do Espírito e eles não buscaram conselho. Eles conversaram, tomaram a decisão e seguiram o desejo dos seus corações. E quando uma decisão pode mexer com a nossa vida, e tem decisões que a gente toma que são importantes. E às vezes a urgência da situação, às vezes a urgência da necessidade que a gente está passando, às vezes a gravidade do problema, pode sim tornar um homem e uma mulher de Deus cego. Por isso que a gente tem que buscar conselho. É uma decisão importante? É um problema grave? É uma coisa urgente? É uma necessidade que faz diferença, dependendo da decisão que eu tomar, que vai mexer com a minha vida, vai mexer com pessoas? Opa, peraí, eu preciso buscar conselho. Sabe por quê? Provérbios 15, 22 diz o seguinte: onde não há conselho, os projetos se frustram. Mas, com a multidão de conselheiros, os projetos se estabelecem. Então, você vai acabar se frustrando. Se é algo importante, agindo na pressão, na precipitação. Muitas vezes por quê? O nosso coração é enganoso, egocêntrico, só busca os próprios interesses. Não quer nem saber o que Deus pensa, né? Então, se eu estou na dúvida, se é uma coisa importante, eu vou buscar conselho com uma pessoa madura, que tenha, não tempo de igreja, mas que tenha fruto do Espírito na vida dela. Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que tem fruto. Eu conheço ela tem fruto do Espírito, ela tem maturidade, tem caminhada com Deus. Essa pessoa, ela é apta a me aconselhar, ela foi estabelecida por Deus ali para isso. Eu não vou buscar conselho com ímpio, porque tem gente que vai buscar conselho com ímpio. Ai, meu marido foi embora de casa. Aí tá passando ali no Gonzaga, conselheira Monique. Traga o seu amor de volta. Pague quando vier o resultado. Você vai buscar conselho com aquele número? Ai, mas eu estava desesperada. Eu já ouvi isso, cara, de pessoas que caminhavam com Deus. Isso é loucura. Ah, eu vou num psicólogo. Ok, mas é um psicólogo cristão, cara? Porque se você for num psicólogo que não é cristão... Ah, eu tô com uma dúvida, porque eu tenho pensamentos, às vezes, dúvidas com relação à minha sexualidade. A pessoa não vai te falar, meu, caminho para você entender o que está acontecendo é isso. Ela vai falar, sai do armário, filho. Você está lutando contra quem? Emperrou a fechadura, você não consegue sair do armário? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ai, minha vida com meu marido está tão difícil, eu vou comprar aquele livro, 50 tons de cinza. Tem que tomar 50 tons de vergonha na cara. Ah, porque eu tenho que salvar meu casamento, porque senão o diabo vai mandar alguém. Já mandou você. Não precisa mandar alguém. Já mandou você. Porque você vai buscar numa literatura, uma literatura especializada. Especializada em arrebentar com a tua vida. Tem literatura que é especializada em arrebentar com a vida da pessoa. Pode ter certeza. Devia ter nessas livrarias, devia ter essa seção, né? Arrebenta com a vida. Aí só os livros bons lá. 50 tons de cinza. O Diário de um Mago. Vamos lá. Você vai buscar o quê? O que você está inventando? O livro está aqui. As pessoas que vão te dar conselho com o Espírito Santo estão na igreja de Jesus Cristo. O que você está inventando? Só que aí as pessoas pensam 3.000 vezes antes de buscar um conselho. Por quê? Porque a gente tem que estar preparado para duas coisas antes de buscar um conselho. Primeira, eu tenho que estar preparado para ouvir o que eu não quero ouvir.
Amém? Tenho que estar preparado, consciente que eu estou indo buscar um conselho e que eu posso ouvir o oposto do que eu gostaria. Mas eu estou indo debaixo de oração e eu creio que Deus vai usar aquela pessoa. Porque você pode ouvir tudo, menos o que você gostaria quando você busca um conselho. E a segunda coisa é estar disposto a pôr em prática o que você ouviu. Porque tem pessoa que nem busca, porque já sabe, já sei o que eles vão falar, então não vou nem perguntar. Aí já não busca. Aí tem outro que fala, eu vou arriscar, né? Vai que... Só que não. Aí você ouve o que não queria. Vai lá, perdoa, volta atrás, desfaz o que você fez, rompe, renuncia. Ouve tudo que você não queria. Aí vem a segunda parte. Que você tem que estar preparado também, é colocar o conselho em prática. Porque tem os que não buscam, mas tem os que buscam, mas não dá 30 segundos. Ele já esqueceu o que foi dito e já voltou para a obstinação do coração e é assim e acabou. Tá? Era só para conferir, mas não bateu. Eu sou 13 e ele é 51. Entendeu? Eu tenho que estar disposto. Poxa, eu vou buscar, então eu tenho que estar disposto a ouvir o que eu não quero. E se entender que estou indo buscar e que é uma pessoa que eu reconheço na vida dela fruto do Espírito, a botar em prática aquele conselho, ainda que ele doa. Não virar as costas, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Sabe, eu tenho vivido uma experiência com uma pessoa que eu falo, Deus, o dia que isso acontecer, eu acho que vai ser o dia que Jesus vai voltar. Eu tenho uma amiga há muitos e muitos anos, não é daqui, ela mora lá perto do Claudinho e da Lidiane, num país chamado Eslovênia. E desde 98, ela é separada do marido e ela tem um ódio mortal do marido e ela briga por causa de uma venda de uma casa com o marido, só que ela já teve câncer, ficou doente, a filha odeia ela, odeia o pai, assim, separou a família inteira, ninguém se fala, é um ódio mortal. E ela, de tempos em tempos, me procura para desabafar e eu digo, filha, perdoa, deixa para lá, abre mão. Aí ela fica com raiva de mim e some 6 meses. Aí 6 meses depois ela, não, porque dessa vez ele fez isso, ele falou aquilo, e o juiz falou não sei o quê. Aí eu falo, filha, só que daí, numa medida do caminho, eu me converti. E aí eu comecei a falar não só a minha opinião, era a palavra de Deus também. Só que tudo que ela quer que eu fale é, arranca cada centavo desse desgraçado. Faz uma emboscada na esquina, mata um frango. Ela quer ouvir isso de mim. Mas eu não posso falar. E aí ela fica com raiva, some, meses, não quer papo comigo, não me responde, não me atende, enfim. Em 2011 eu fui para a Bósnia com a Lidiane, eu falei, eu vou pegar ela lá. Peguei ela lá, fui lá. Falei, vem cá. Levei uma Bíblia para ela. Li com ela, orei com ela, ela sentiu a presença de Deus, se assustou. O que é isso? Falei, isso é a presença de Deus, porque Deus está vivo e Deus te ama, Ele tem uma obra na tua vida. Ah, mas eu não quero perdoar. Aí ela não quis aceitar Jesus, porque eu falei que Jesus falava para ela perdoar. Enfim, tem sido um trabalhar, né? Até esses dias, ontem, depois de 5 meses que ela não queria papo comigo, eu estou orando, eu falo, Senhor, não é possível. Porque ela fala, e o que você acha? E eu sempre falo a mesma coisa desde 98. E eu creio, porque eu falei, mesmo se ela fica com raiva e some 5 meses, ela continua perguntando. Então eu creio que um dia, esse conselho vai entrar. Vai prosperar, vai render, ela vai se converter, alguma coisa vai acontecer. Amém? Aleluia! Mas, o que eu quero falar sobre o teu problema? Que eu não sei qual é. O Senhor se importa com o teu problema. E Ele quer falar sobre o teu problema hoje. Não o mês que vem, não a semana que vem, hoje. Se tem algo que Deus não quer, é que você fique perdido e quebre a tua cara. Isso Deus não quer. Fica tranquilo.
O conselho do Senhor permanece para sempre, amém? Então, se você está perdido em alguma situação, afundado em alguma situação, não fique mais. Busque o conselho de Deus. Se você não conseguiu achar esse conselho sozinho, busque uma pessoa. Dentro do lugar onde Deus te plantou. Deus colocou você aqui, busca aqui. Alguém que possa te ajudar. Você viu esse casal aqui dando testemunho? Teve momento que parecia que ia tudo por água abaixo, que não ia mais ter casamento, que não ia ter família. Mas houve um casal de pastores, Marcelo e Grazi, que nos aconselhou. O conselho do Senhor permanece para sempre. Amém? Ele dá fruto. Ele se revela na sua aliança através de conselhos. Deus é um Deus de conselhos. E esse casal não quis saber de conselho. Eles tomaram uma decisão, sabendo muito bem que era errada, combinaram. E esse é o segundo sintoma. Formação de quadrilha. Formação de quadrilha é o quê? Quando eu fecho um acordo com alguém, ou com o próprio Satanás, não precisa ser com uma pessoa de carne e osso, para pecar contra Deus. Formação de quadrilha. Eles entraram em concordância para fazer algo errado, para pecar. Foi isso que Pedro falou. Por que vocês combinaram de fazer o negócio? A gente não sabe quem foi que deu a ideia. Se foi Saf ou se foi Nani. Né? Não sabemos. Às vezes estava na cama à noite. Ai, Nani, vamos dar tudo mesmo? Tem certeza, amor? Não sabemos se foi Saf ou Nani, mas o fato é que um teve a ideia e o outro fechou. É nós. Pode crer, vamos fazer. Só que quando um não quer, dois não fazem. Amém? Não adianta pôr a culpa no diabo, meu. Porque desde o Éden as pessoas põem a culpa no diabo, né? O diabo pode te oferecer tudo. Ele pode oferecer propostas indecentes, disfarçada, descarada, sedutora, atraente, gostosa. Mas se você não entrar em acordo, se você for sério com Deus, você vai falar não. E com pessoas é a mesma coisa. Não importa se a pessoa é teu amigo, se é teu colega, se é teu marido, se é tua esposa, se é teu pai, se é teu chefe. Se você está vendo que o bagulho é contra a palavra de Deus, sabe qual é a direção? 1 Timóteo 5:22b. Não participes do pecado alheio. Conserva-te a ti mesmo puro. Você está vendo o negócio acontecendo ali, o pecado? Não participe. Conserva-te puro. Não entre em acordo. Não seja conivente. Sabe por quê? Porque um desses dois morreu por causa da infidelidade. E o outro morreu por causa da cumplicidade. O cúmplice recebe a mesma pena do que o infiel. Até no direito penal é assim, né? O cara matou, mas eu estava junto lá e concordei com tudo. Não fiz nada, não encostei na arma, não toquei no morto. Mas foi cúmplice e tomou 22 anos junto. E agora? Não participe dos pecados alheios. Por isso que a Bíblia fala, não se meta em julgo desigual. Porque se você envolve-se intimamente, seja numa amizade, sou amigo íntimo, vou namorar, vou fazer sociedade, vou não sei o quê, com uma pessoa que não teme a Deus, mais cedo ou mais tarde vai vir uma situação que essa pessoa vai querer que você faça acordo com ela. E você vai acabar se envolvendo com algo que vai ferir a tua santidade. Porque a santificação é individual, tanto quanto a salvação. Amém? Olha só. A confrontação foi individual. Pedro não chamou o casal. Olha como Deus trata e deu a chance, cara. Né? Ele podia ter chamado, vem cá, casal. Por que você... Não, ele chamou primeiro quem? O cabeça. Vem cá, filho. O que aconteceu?
Por que você deixou Satanás encher o teu coração? Aí o cara não deu nem tempo de responder. 3 horas depois, Deus teve misericórdia, porque sabia do combinado, mas deu uma chance para aquela mulher. Vem cá, filha. O que aconteceu? Por quanto que vocês venderam mesmo? Ah, foi aquele valor mesmo lá, o apóstolo. Individual. Individual. Deus trata individualmente. Pode ser de uma família de 20. Deus vai vir pegar um por um e vai dar a chance um por um de quebrantamento, arrependimento, posicionamento. Não importa, entendeu? Mesmo marido e mulher, é uma só carne. Mas ela foi chamada em separado, cara. Num tempo que mulher não era nem muito ouvida. Jesus dava valor, ouvia, deixava as mulheres caminharem juntos, mas no geral havia um preconceito. Mas ela foi tratada como uma pessoa digna de ser ouvida e de falar a sua versão. Vocês estão entendendo? Amém? Não participe dos pecados alheios. Não participe. Não feche acordo contra Deus para fazer o mal. E não venha falar que você foi engambelado, embromado. Se você tem consciência, admite e se arrependa hoje. Porque o Senhor é um Deus que sonda os corações. E Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos e de não sofrermos a pena. Ainda que nós tenhamos sido seduzidos. Deus nos chama para um confronto e Ele fala, me admite. E mesmo assim ela permaneceu fechada com o pecado. Isso é sério. Terceiro sintoma desse casal. Querer dar restos para Deus. Uma coisa é certa. Nós sem Deus não somos nada. Amém? Mas Deus sem nós continua sendo Deus. Nós sem Deus não somos nada. Mas Ele sem nós continua sentado no seu alto e sublime trono. Independente da nossa boa ou da nossa má vontade. Porque a gente acha que às vezes que Deus depende da nossa boa vontade ou da nossa má, né? Que nossa vontade abala. A vontade de Deus se cumpre. Fica tranquilo. Mesmo se a nossa vontade for má. A vontade de Deus se cumpre. Porque o que a gente leu aqui? O casal morreu e o versículo seguinte. E muitos sinais e prodígios continuaram acontecendo. E a multidão dos que criam se multiplicava. Tipo assim, nada mudou. Um casal infiel morreu. Mas o poder continuou comendo solto. A bênção continuou sendo transbordante, abundante. A unidade dos que estavam ali firmes continuou acontecendo. Nada mudou. Mudou para quem morreu. Mas para Deus não mudou, porque a vontade de Deus, ela permanece. Eu quero entrar na vontade de Deus. Não fora. Né? A gente precisa entender o seguinte. Eu acho que às vezes há uma dificuldade em entender que há uma grande diferença entre dar para Deus o que Ele quer receber e dar para Deus o que eu estou a fim de dar. Né? Porque muitas vezes a gente dá o que está afim e nem pergunta, Senhor, o que o Senhor quer receber? Eu aprendi a ofertar assim, no seminário do Shekinah do apóstolo Géser em 2002, porque ele ensinou esse princípio. Ele falou, irmãos, muitas vezes o dízimo a gente sabe que é um valor fixo, né? Então a gente não tem problema, mas a oferta a gente dá o que a gente quer. A gente nunca pergunta para Deus o que Ele quer. Aí todo mundo falou, é verdade. Ele perguntou, quantos já oraram para ofertar? Ninguém levantou a mão. E ele falou, pois hoje nós vamos orar. E o Senhor vai te falar. E eu tive ali uma experiência com Deus naquele dia. E até hoje, Deus me sustenta por causa do que aconteceu naquele dia financeiramente. Mas eu nunca tinha entendido que eu precisava saber o que Deus queria. Que eu dava o que eu achava. Está entendendo? E não é por imposição de homens, e não é por pressão, e não é por constrangimento, porque isso aí você tem que desprezar. Se isso alguma vez te feriu em algum lugar, despreza.
Porque Deus fala no teu coração. Com paz. E com alegria você dá. Não com pesar. Quando é Deus que fala. Diferente de quando é sob pressão. Né? Há uma grande diferença. Por quê? Porque Deus quer o melhor. O melhor, Ele vai ver segundo o coração daquele que dá. Porque não é a quantia. Amém? Às vezes tem pessoas que dão muito para se aparecer, para sair contando para os outros. E Deus despreza aquilo. Porque Deus não se importa com a quantia, Ele se importa com o coração. Isso é muito importante. E aquela igreja entendia isso. Deus não era incluído num resto. Eles viviam para Deus. Eles não viviam pensando, se sobrar tempo, eu vou orar. Se sobrar tempo, eu vou fazer isso ou aquilo. Se sobrar, eu vou dar algo para Deus. Porque eles entendiam isso. E a Bíblia é tão clara quando ela fala lá no capítulo 1 de Malaquias. Não dê para Deus qualquer coisa e resto. Não dê nada, por favor. Deus fala, não dê nada. Por quê? Porque Deus não é um Deus de restos. Isso é hipocrisia. E Deus não quer isso. Lá em Malaquias 1, ele se dirige ao povo e ele fala, para de fazer culto para mim. Para de fazer festa e para de trazer oferta. Eu não quero. Porque vocês estão me dando qualquer coisa. Então eu não quero nada, obrigada. Ele fala assim com o seu povo. Deus falando, não sou eu falando. Leia Malaquias 1 e você vai ver o que Deus fala ali. Não faça culto, para de se reunir em meu nome. Não precisa trazer oferta, não precisa colocar nada no altar, nada. Não quero. E é assim que eu aconselho as pessoas. Quando eu vejo que as pessoas, tem mesmo que dizimar, eu falo, irmã, não precisa. Porque Deus não precisa do teu dinheiro, Ele quer o teu coração. Amém? Se não for por amor, segundo um coração, como era o coração dessa igreja, se é para doar resto. Uma vez eu li um livrinho de um pastor que ele contou ele fala sobre esse texto de Malaquias 1 no livro, e ele falou, eu arrecadei para minha igreja fazer um bazar. Eu pedi que as pessoas trouxessem coisas usadas, mas para um bazar, para serem vendidas, então, em bom estado. Aquilo que tem valor para mim, mas eu vou abençoar para que possa ser vendido e arrecadar dinheiro para alguma obra. Ele falou, irmãos, vinha um pé de sapato, vinha coisa que não funcionava e não tinha conserto. Porque o negócio vinha quebrado, aí mandava para o conserto, isso aqui não tem conserto. Poxa, sucata. Sabe assim? Roupa rasgada. Roupa suja. Tipo, a igreja lava. Falei, meu Deus. Isso não é a mentalidade dessa igreja. Então, a gente tem que entender o quê? A lei da semeadura e da colheita, que está lá em Gênesis capítulo 9. Muito antes de Moisés, de tudo. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Amém? Então, se eu semeio o resto, eu tenho que estar consciente que eu vou colher migalha. Se eu não semeio o meu melhor, eu não posso esperar de receber o melhor. Eu tenho que ter essa consciência. Eu não posso dar restos, dar o pior e vir aqui pedir oração e falar, eu estou com luta. Eu tenho que entender que há princípios. Esse casal não entendeu. E o quarto sintoma é a mentira. E uma coisa, quando eu preparava essa palavra, Deus me falou, vocês têm usado uma expressão que não confere com a realidade. Falta de transparência é mentira. Não use mais essa expressão para aliviar. Aí eu parei para pensar, eu falei, é verdade. Falta de transparência não é falta de transparência, é mentira. Por quê? Porque fingir ser o que não é. Falar que está bem, o que não está. Viver mantendo uma aparência, é mentira. E o diabo é o pai da mentira. E isso é muito sério. Amém? Porque o que Pedro falou e explicou para esse casal? Vocês não pecaram em querer ficar com dinheiro. Porque vocês podiam, primeiro, não ter vendido o terreno e ficado com o terreno.
Segundo, vocês podiam ter vendido o terreno e ficado com todo o dinheiro, porque não era obrigação. Era uma coisa voluntária, era um mover que estava acontecendo, voluntário. Não era uma imposição, não era uma doutrina, não era nada. Então eles pecaram por causa da mentira. Vamos supor que eles tenham vendido por 100 mil. Não sei qual foi o valor, porque a Bíblia não conta, mas vamos falar que fosse 100 mil. Aí eu imagino eles entrando na hora do culto, pensando, vai ser facinho enganar o pastor Pedro. Vamos dar 50 mil, pô, 50 mil é uma grana, ele vai ficar todo feliz. E vai falar, esse casal é bênção. Vamos lá. Poderoso Deus, minha alma anseia. Chegaram no meio do louvor com o pacote. Apóstolo Pedro, está aqui todo o dinheiro do terreno que nós vendemos. 50 mil, mas venderam por 100. E é muito complicado, porque não em termos de dinheiro ou de oferta, porque graças a Deus ninguém sabe quem dá, quanto dá. E tem sido assim. Mas às vezes a gente vende uma imagem de uma coisa que a gente não tem sido, ao invés de pedir socorro, ajuda, para se tornar o que a gente gostaria de ser, né? Alguns anos atrás, há muitos anos atrás, uns 9, 10 anos atrás, chegou um rapaz na igreja, e ele veio, não, estou vindo da igreja tal, e lá eu fui ministro de louvor, lá eu fui atalaia, lá eu fui líder dos jovens, lá tal, não sei o quê. Estou há tantos meses em santidade, estou aqui frequentando os cultos quieto, mas eu quero servir a Deus. Nós falamos, amém, irmão, vai para uma célula, a gente vai te acompanhar, e no tempo que o líder, né, entender que você está pronto para a obra, a gente vai te encaminhar. Daqui a pouco começa a pipocar um monte de irmãos procurando, falando que viu o cara no bar, no Canal 4. Beijando não sei quem, não sei aonde. E várias, diferentes. 4 ou 5 meninas. Que ele estava ficando. Só que ele soube que chegou a nós e sumiu, desapareceu, nunca mais apareceu na igreja. Porque foi desmascarado, né? Estava vendendo uma imagem. Mas, conversando eu e o pastor, eu falei, puxa, seria tão mais fácil ele chegar e falar, eu tenho problema nessa área, eu preciso de ajuda, vocês podem me ajudar? Será que alguém pode me acompanhar? Será que alguém pode orar por mim? Será que eu posso ser discipulado? Porque eu tenho muita vontade de servir a Deus, mas hoje eu vivo uma prisão com mulheres. Estão entendendo? Amém? Mas ele veio e apresentou uma mentira, ao invés de falar a real. E em diversas situações. A gente sabe que isso tem acontecido com muitas pessoas, né? Isso é uma mentira. A mentira tem sido um problema em todas as igrejas, em toda parte do Brasil. Eu não sei no mundo, porque eu não convivo com pessoas de igrejas de outras nações. A gente conhece, disse ter pouco contato, mas na igreja brasileira eu vou dizer a vocês, sim, é uma dificuldade. Por quê? Porque todo mundo luta contra o pecado, amém? Nós somos, a Bíblia diz, santos que lutam contra o pecado. Essa é a nossa luta diária. Então o problema em si não é a luta contra o pecado. Qual é o problema? O problema é quando eu minto para mim mesmo, minto para as pessoas e acabo achando que eu estou conseguindo mentir até para Deus. Porque foi isso que Pedro disse. Você não mentiu para mim. Você mentiu para Deus. Deus vê tudo. Jeová Roi. Deus que tudo vê. Quando a gente se esqueceu disso, acabou o nosso temor. A Ele seja o nosso temor. A Ele seja a nossa reverência. Amém? Por que mentiste ao Espírito Santo? Por que mentiste ao Espírito Santo? Porque um casal que chegou no culto parecendo tão abençoado e veio trazer ao pé do apóstolo, de repente sai morto carregado. Porque eles acharam que dava para ser só 90% obedientes.
Ah, só isso aí não tem problema. Isso aí só não pega nada. A gente já faz tanta coisa boa, a gente já ajuda tanto. A gente tem sido bênção em tantas situações. Só isso aí, só essa mentira, poxa. Mas não é assim que funciona no reino de Deus. A Bíblia diz que se nós andarmos na luz, 1 João 1,7, se nós andarmos na luz, há uma condição, se andarmos na luz, nós temos comunhão com o corpo de Cristo. E o sangue dele nos purifica de todos os nossos pecados todos os dias. Se andarmos na luz, se não andarmos nas trevas. Amém? Aquela igreja do livro de Atos era uma igreja teocêntrica. Jesus era o centro da igreja. E aquele casal continuou sendo egocêntrico. Eles continuaram olhando para si mesmos. E por isso eles morreram. Sabe, quando você olha lá no livro de Atos, versículo 8 do capítulo 1, Jesus, depois de ressuscitar, se reúne uma última vez ali antes de subir para o céu. E ele fala o seguinte para os seus discípulos, para aqueles que ficaram ali. Vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Ele não disse, olha o que Jesus não disse, por favor. Vocês receberão poder e serão meus empresários prósperos. Vocês receberão poder e serão meus obreiros, meus pastores. Ele não falou isso. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. A palavra em grego, testemunha, é mártir. E mártir em português, você sabe o que é? Uma pessoa que morre em favor de uma causa. E para você ser uma testemunha verdadeira de Jesus Cristo, você tem que morrer para o seu ego. Você tem que morrer para os seus interesses. Você tem que morrer para os seus planos contra a palavra de Deus. Você tem que morrer para a mentira. Você tem que morrer para o acordo com o mal. Você tem que morrer. É isso que significa ser testemunha. Não é ser testemunha superficial. Tem pessoa que você olha a rede social dela, você fala, essa pessoa é maravilhosa, porque é um versículo, um pensamento mais lindo que o outro. Mas na realidade, quem convive junto sabe que não. Mete a camiseta, soldado de Cristo Jesus. Daqui a pouco fica nervosinho porque uma coisa não deu certo e está num bar tomando cachaça com a camiseta. Soldado de Cristo Jesus. Isso não é ser testemunha. Não tem nada de errado com camiseta, versículo e nem adesivo. Desde que você seja uma testemunha verdadeira. Desde que aquilo que você está mostrando não vire motivo de zombaria. Porque quanta resistência a gente encontra quando a gente vai evangelizar uma pessoa incrédula. Ela fala, mas tem um crente no meu trabalho que anda com a Bíblia debaixo do braço e faz isso. Aí eu falo, eu te peço perdão em nome de Jesus Cristo. Isso não é a igreja. Isso não é o evangelho de Jesus, meu. Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Sabe por que aquele casal morreu? Porque a igreja estava crescendo numa progressão geométrica. Sabe o que é progressão geométrica? Não é 2 vezes 2 é 4. É 2 elevado a 2, que é elevado a não sei quanto. É uma multiplicação muito mais rápida do que uma soma comum. Não é 2 mais 10, é 2 vezes 10. Entendeu? Atos 1:15 tinha 120 pessoas. Atos 2:41 tinha 3.000 pessoas. Atos 4:4 tinha 5.000 pessoas. Isso em questão de dias. E aquele casal quis ser uma testemunha infiel. Eles quiseram se entregar para isso. E Deus falou não. Porque a pessoa, quando ela está vivendo numa mentira, ela começa a se isolar. Ela começa a criar justificativa para todos os seus erros, a fugir das pessoas, porque se ofende. Se alguém perguntar, está tudo bem com você, a pessoa se ofende. Mas só estou perguntando se está tudo bem, meu. A pessoa se ofende, porque ela sabe que não está. E ela não quer responder, porque ela quer manter uma imagem.
Isso é sério, porque isso vai matando você, talvez não assim, mas aos poucos, com amargura. A pessoa vai murchando, vai ficando sem vida. Aos poucos. Um processo muito triste, ao qual eu não quero fazer parte, em nome de Jesus. E eu tenho lutado, porque isso vem contra todo mundo, essa pressão. Ninguém é melhor do que ninguém. Amém? Essa pressão, para que esses sintomas impregnem a nossa vida, vem sobre mim, vem sobre você, vem sobre a pessoa que está lá atrás, vem sobre o irmão da outra igreja. Isso vem. E é uma luta, e a gente tem que se converter verdadeiramente, deixar Deus nos sondar. E esquadrinhar o nosso coração, o que a gente quer verdadeiramente. A gente quer viver embaixo do Espírito de Cristo, ou a gente quer viver embaixo do Espírito de mentira. Sabe por quê? O espírito de mentira é o que rege a nação brasileira. Toda vez que a gente envia um casal de missionários para qualquer nação, a gente chama para uma conversa em particular e a gente fala o seguinte: qual é o espírito que rege a nação que você vai? Aí o casal responde: é tal espírito. A gente fala: não deixe esse espírito te contaminar, leve a influência do reino. Por exemplo, quando Filipe foi para a Rússia, a gente sabe que lá é um coração duro como um diamante. É um principado de dureza, de coração e incredulidade. E nós falamos isso com ele: cuidado, porque senão isso vai arrebentar com a tua vida. Mantenha-se no primeiro amor. Robinho e Juliana, cuidado com o espírito de miséria e preguiça. Vocês têm que chegar lá, arrepiar, não deixar esse espírito vir sobre vocês por esse jugo. Estão entendendo? E no Brasil, é o espírito de mentira. Tudo que a gente vê na televisão precisa de mentira para dar base e fundamento. Tudo, toda maracutaia, falcatrua, corrupção, tudo, a base é o espírito de mentira. E você olha as pessoas sendo entrevistadas e mentindo vexatoriamente diante de toda a nação. E o problema é quando isso está dentro da igreja, que é o mais assustador, porque a igreja é o agente transformador da sociedade. A igreja é a luz no mundo, a igreja é a luz na nação brasileira. Estão entendendo? Em 2010, eu lembro muito bem, quando entrou esse governo pela primeira vez, eu trouxe uma palavra sobre o espírito do Leviatã, que tem essa característica: se arrasta na lama, pecado oculto, mentira. E falei: igreja, vamos nos manter de pé, porque a gente não sabe se dura 4, 8 ou 12 anos, quanto tempo isso vai durar. E veio. E tem acontecido, e tem pego pessoas que não creem nisso. E Deus quer fazer assim, ó. Começar a levantar, despertar os que estão mortos, ressuscitar, acordar aqueles que estão dormindo, aqueles que não estão conseguindo reagir, com fôlego novo, com uma ousadia nova. Amém? Toda pessoa que tem potencial profético vai ser tentada a cair e ficar presa nisso aqui. Amém? Se você tem potencial, se Deus tem obra com a tua vida, você vai ser pressionado por isso, para ficar preso nisso. Mas se você se submeter ao Senhor e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Em nome de Jesus. Amém? Não importa se você veio hoje pela primeira vez, não se assuste. Ah, mas eu sou assim. Não tem problema como você veio. Mas você tem que saber que Deus te chamou para uma transformação. Que Deus te chamou para uma conversão. Né? Muitas pessoas querem permanecer no pecado e usam aquele texto da mulher adúltera. Ah, Jesus não condenou ela. Jesus não a condenou. Mas ele disse: vá e não peques mais. Receba o perdão, mas receba também o poder para mudar de vida. Receba o perdão, mas receba também o poder para sair dessa condição. Vá e não peques mais. Amém? Não importa como você veio, mas você tem que entender que você veio para um tempo de mudança, para um tempo de novidade de vida, para um tempo de conversão, mudança de rota. É isso que aquele casal não entendeu. Eles decidiram, tomaram uma péssima decisão. Eles decidiram permanecer na mentira. E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, e esse princípio vale para todos. Para rico, para pobre, para bonito, para feio, para brasileiro, para alemão, para doutor e para analfabeto.
O salário do pecado é a morte. Ninguém é melhor do que ninguém. Vale para a ovelhinha e vale para apóstolo, vale para todo mundo. Amém, queridos? Mas Deus não chamou você e eu para a gente morrer. Deus chamou a gente para ser como Barnabé. Aquele primeiro homem que a gente leu no capítulo 4. Para sermos pessoas chamados como filhos das consolações. Deus chamou você, a pessoa que está do teu lado, a pessoa que está atrás de você, me chamou para sermos filhos das consolações. Para a gente ser bênção no meio do povo de Deus, para a gente ser bênção lá fora. Para a gente ser uma pessoa que dá tudo o que a gente puder pelo reino. Isso é o quê? Uma consagração total. O que é uma consagração total, pastor? Uma consagração total é uma consagração sincera. Eu não devo nada para ninguém, eu não tenho nada a esconder. É uma consagração voluntária, por boa vontade. Ninguém me obrigou a estar aqui adorando a Deus. Ninguém me obrigou a estar aqui sentado ouvindo a palavra. Ninguém me obriga a ler a Bíblia. É voluntário. Uma consagração inteligente. Porque você não é massa de manobra e nem bobo. Você tem condição de discernir as coisas. E saber por que você está seguindo e servindo a Deus. Amém? Não por emoções. Porque tem muita gente que se emociona. Mas emoção não muda a vida de ninguém. O que muda é você fazer uma consagração inteligente, com entendimento. Eu consagrei a minha vida a Deus por isso, por isso, por isso. Outro dia eu fui no médico, umas semanas atrás, o maior especialista de câncer de mama, um dos maiores do Brasil, ateu. No meio da consulta ele me emparedou. Por que você serve a Deus? O que é a Bíblia? Por que você tem a sua interpretação? Eu falei, eu não tenho a minha interpretação. A Bíblia é um livro auto-interpretativo. A Bíblia explica a própria Bíblia. E por que tem tantas religiões, então, em volta da Bíblia? Eu falei, por causa das mazelas dos homens que querem servir os seus interesses usando o nome de Deus. E o que você faz? Eu falei, eu cuido de vidas. Em que consiste isso? Falei, consiste em ensinar princípios. Porque a Bíblia é um livro de teoria, mas eu ajudo essas pessoas a praticar para comprovar que Deus é verdadeiro e os princípios são vivos. Aí ele falou, tá bom então. Eu gelei, né? Eu falei, caramba, meu. Eu me senti na Marília Gabriela. Falei, Jeová do céu. Mas se há algum propósito nisso, mas é isso. Tipo, eu não sou boba. Eu estudei, conheci a Bíblia, provei. Eu falei, cara, a Bíblia é uma teoria. Eu passei por várias religiões. Mas quando eu pus a teoria da Bíblia em prática, a minha vida mudou. O que não aconteceu nas outras. Porque eu pus em prática as outras também, mas minha vida ficou mais destruída. Então eu vi que Deus era verdadeiro, Ele era o verdadeiro Deus, o da Bíblia, e que os princípios são verdadeiros e válidos eternamente. Aí ele parou, se satisfez. Por quê? Porque é uma consagração sincera, ninguém me obrigou, eu tinha uma vida, eu tinha uma profissão, eu tinha um trabalho, eu tinha planos. Voluntária, consagração voluntária, eu larguei tudo porque quis. Nunca vou cobrar de Deus. Eu que quis. E uma consagração sincera, porque minha vida era podre, mas eu cheguei e falei, minha vida é isso aqui. E Deus levantou meia dúzia de pessoas para cuidar de mim e me limpar. Simples. Isso. É isso que Deus quer, que a gente entenda. Que a gente não está aqui para buscar nada a não ser a face de Deus. A gente não está aqui para buscar honra, para buscar glória, para buscar reconhecimento. Barnabé não buscou nada. Mas ele teve tudo. Porque ele é lembrado como o filho das consolações. Ele foi aquele que teve o privilégio de discipular o apóstolo Paulo. Não é o mais famoso, não é o mais honrado da Bíblia, mas puxa, como ele foi um pequenino importante. Porque quando a gente tem uma motivação santa e um amor verdadeiro, o próprio Deus glorifica e honra as nossas vidas. Amém, queridos? Feche os teus olhos por um instante. Curva a tua cabeça.
Eu quero que você abaixe a tua cabeça no teu lugar. Porque Deus quer liberar algo sobre a igreja. Deus quer liberar algo sobre você como indivíduo. Eu não estou falando de coletividade. Não estou falando só da multidão. Eu estou falando de algo individual, de algo específico, de algo que Deus tem com a tua vida. Estou falando de um propósito eterno que Deus quer desatar em você. Eu estou falando de dons, eu estou falando de uma ousadia para esse momento da tua vida que você precisa receber. Eu estou falando de coisas que foram desativadas porque você negligenciou e Deus quer reativar. E eu também estou falando de salvação, porque se você nunca entregou a tua vida para Jesus, Ele também quer te salvar nessa noite. Ele quer te salvar, Ele quer salvar você, quer salvar a tua casa, quer salvar a tua família. Se essa é a primeira vez que você vem a um culto, se você deseja entregar a tua vida a Jesus de Nazaré, eu quero que você levante a tua mão direita no teu lugar. Porque eu vou te ajudar a fazer uma oração, e essa oração que vai mudar a tua história, vai mudar o rumo da tua vida. Levanta a tua mão direita bem alto, eu vou te ajudar. Essa é a oração mais importante que você jamais fez. E ela vai marcar um tempo novo na tua história, na tua caminhada. Não sei como você chegou aqui hoje, mas eu quero te dizer que essa decisão não vai ser revogada. Porque você faz uma aliança com Deus que é fiel mesmo quando você falha nessa noite. Você que levantou a tua mão direita, eu quero te ajudar a orar. Fique de pé no teu lugar. Eu vou te ajudar a fazer essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida, voluntariamente, sinceramente, com inteligência, com entendimento, porque eu recebo, na minha vida, o sacrifício de Jesus Cristo, o perdão de Jesus Cristo, lavando a minha vida, lavando a minha história, apagando os meus pecados, me dando um novo fôlego, para que a partir de hoje, não só a minha mente, mas o meu espírito, e toda a minha vida, seja mudada. Escreve o meu nome no livro da vida, e me ajuda, firma os meus passos, para que eu nunca me desvie, nem para a esquerda, nem para a direita, mas para que eu possa conhecer toda a tua vontade para mim. Em nome de Jesus. Continue de pé, eu quero orar por você. Ainda que você não tenha ficado de pé, levanta a tua mão que eu quero orar também. Você que fez essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que esse espírito de ousadia, intrepidez, Senhor, temor do Senhor que havia sobre os primeiros crentes, caia sobre esses homens e mulheres que nessa noite têm essa atitude de ousadia e coragem. Que o Senhor possa marcá-los no profundo do teu espírito para um tempo novo, que o Senhor possa visitá-los, abraçando-os com teu amor profundo, sarando feridas, abrindo a visão, trazendo entendimento, remindo todo o tempo que foi perdido fora da tua presença. Em nome de Jesus, como igreja nós abençoamos vocês, os recebemos, declaramos que vocês são príncipes, são princesas, que vocês pertencem a um reino, e que a partir de hoje, Deus tem vocês em grande conta, Deus conta com vocês, e Deus vai mudar a história de vocês, em nome de Jesus, amém e amém. Vocês que fizeram essa oração pela primeira vez, queridos, é muito importante que vocês nos deem a oportunidade de dar um abraço em vocês, dar um presente para vocês e poder orar, anotar o nome de vocês para orar, para que essa decisão seja uma decisão firme. Amém? Lá na saída tem uma luz vermelha e a gente está esperando você lá. Você vai dizer: eu fiz a oração e eu quero deixar o meu nome. Vocês são muito amados, são muito bem recebidos, e eu tenho certeza que vocês serão grandes testemunhas a partir do poder que vocês vão receber hoje sobre a vida de vocês. Amém? Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Oh!
Vem com o peso da tua glória e cobre ao rio de vida e da metade do teu reino. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória e cobre ao rio de vida aqui. Da metade do teu reino, vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória, oh, vem, 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 oh, vem, Espírito Santo, vem como labareda, vem como labareda sobre mim. Vem com o peso da tua glória e cortina de vida aqui. Da metade do teu reino, vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Ao rio de vida da metade do teu reino, vem peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Oriamana lebaçou de cantana maçou. Tudo vivo, Deus, manifesta o teu poder, revela. Ele vem batizar com fogo nessa noite. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Oh,
sobre nós, derrama-te sobre nós, derrama-te sobre nós, derrama-te sobre nós. Seja restaurado, seja renovado, seja tocado pelo novo. Você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, levante a tua voz, Deus vai te dar um novo cântico. Você que não vai abre a tua boca, abre a tua boca. Tudo que Deus me mostra, Ele liberando fogo, fogo, fogo. O batismo com fogo, ele é diferente do batismo com o Espírito Santo. Talvez você já seja batizado com o Espírito Santo, mas você precisa ser batizado com fogo. Fome, fogo, fogo. O batismo com fogo é um processo. Ele é um processo. Deus está liberando sobre você. Fogo, 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 fogo. Eu quero 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 fogo, fogo. Eu quero fogo, fogo, fogo. Eu quero fogo, fogo, fogo no meu altar. Eu quero fogo, fogo, fogo. Eu quero fogo, fogo. Clama, igreja, eu quero fogo, fogo, fogo. Eu quero fogo.
batismo com fogo é um processo, nunca se esqueça disso. Diferente do batismo com o Espírito Santo, que um dia vem e toca a tua vida. O batismo com fogo é um processo. Assim como o ourives prova no fogo o ouro, muitas vezes até que ele seja purificado, nós vamos ser passados nesse fogo desse batismo. É um batismo de santificação, não tem a ver com dons do Espírito. É um batismo de santificação. Talvez você venha sendo muito provado. Você vai ser provado não só por lutas, mas por louvores que recebe também. Por elogios, por propostas. Mas um batismo com fogo está vindo sobre aqueles que desejam viver isso aqui. E toda vez que a palavra ousadia vem no meu coração, eu sinto uma fúria. Uma fúria no meu espírito. Não uma fúria no mau sentido, mas como uma ousadia muito furiosa, muito intrépida, muito destemida, brotando no ventre de muitas pessoas. E você vai sentir isso na sua vida, se Deus está falando com você. É algo que vem das tuas entranhas. Uma fúria da parte de Deus para você sair fazendo coisas que você nunca imaginou. Deus te dando uma ousadia no espírito, não é na carne. Fica tranquilo. Deus vai te respaldar, vai ser com você. Mas o batismo no fogo não é para todos. Você está disposto? É para aqueles que estão dispostos. Se você não estiver disposto a sofrer certas coisas, Deus vai te respeitar. Amém? Em nome de Jesus, pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Que a verdade do reino reine nas nossas vidas. Nós vamos continuar adorando aqui, não vamos parar de adorar. E se você identificou que você está doente, que essa síndrome pegou a tua vida, os diáconos, os presbíteros vão estar aqui na frente para orar por você, para que a tua alma comece a ser curada hoje, para que o teu espírito não seja tragado, para que você não seja mais uma vítima da religiosidade, morto espiritual dentro da igreja. Vão estar aqui todos para orar por você. Nós vamos continuar adorando a Deus, vamos abençoar quem precisa ir. Mas vamos estar aqui para orar por quem precisa ser curado. Amém? Em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus na minha vida, quem o impedirá? Oremos todos. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Levanta a tua mão direita bem alto. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, trazendo sobre você ousadia, intrepidez, discernimento, unidade, unção de suprimento, concordância de propósito com a igreja de Jesus Cristo. Eu te abençoo para que você faça parte dessa história que Deus está escrevendo nesse tempo, que você seja marcado por fogo, em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor. Nós estamos aqui na frente para orar por você, nós vamos continuar adorando. Você que precisa ir, vá na paz do Senhor, em nome de Jesus. Manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória.